Olá, meus irmãos, olá, meus queridos, olá, povo eleito desde antes da fundação do mundo, olá, abençoados com todas as bênçãos espirituais. Tudo bom com vocês, meus amados irmãos? Eu espero que todos vocês estejam bem, espero que todos estejam gozando de uma boa saúde. Quero aqui, meus amados irmãos, desejar a todos um melhor dia, que esse seja o melhor dia das vossas vidas, na presença do Pai, na presença do Eterno. Meus amados irmãos, quero aqui, juntamente com vocês, neste dia maravilhoso, louvar a Deus, glorificar a Deus, exaltar a Deus, aquele que é o Rei de Reis e aquele que é o Senhor dos Senhores. Que a graça e a paz de Cristo esteja com todos vós. Bom, meus amados, bem-vindos sejam todos a este canal, bem-vindos sejam todos a este canal que é teu, este canal que é meu, este canal que é nosso. Este canal, meus amados irmãos, que é o canal dos filhos de Deus. O canal daqueles que foram escolhidos desde antes da fundação do mundo para pertencerem a Ele. Ele quem? Cristo. Então vamos, amados irmãos. Quero aqui louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que estão sempre aí assistindo aí o canal, que estão sempre aí deixando o vosso like, deixando o vosso comentário. Quero aqui dizer que amo muito vocês e, por favor, recebam aí um grande beijo em vossos corações e um grande abraço do vosso irmão Bruno. Bom, meus amados irmãos, o tema da nossa mensagem hoje é o seguinte, preste atenção, por favor. O tema da nossa mensagem hoje é o seguinte: nós nunca estivemos separados de Deus. Vou repetir o tema. Queridos, nós nunca estivemos separados de Deus. Ou seja, nunca estivemos longe de Deus. Este é o nosso tema de hoje. Já vou avisar aqui, meus amados irmãos, que este assunto aqui, meus amados, não é para meninos. Este assunto não é para crianças, bebês na fé. Este assunto, meus amados irmãos, é para os entendidos. É para aqueles que têm já noções básicas do Evangelho. Tá bom, meus amados irmãos? Se tiver aí alguma criança assistindo esse vídeo, se tiver aí algum bebê aí na fé assistindo esse vídeo, por favor, para já o vídeo, entra aí no canal, tem muitos vídeos aqui no canal explicando aí outras coisas, explicando aí muita coisa aí relacionada ao Evangelho, tá bom, meus amados irmãos? Para aqueles que ainda não conhecem a diferença entre lei e graça, para aqueles que ainda não entendem que existiam dois evangelhos, o evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão, para aqueles que ainda não conseguem diferenciar aí o tempo da nova e antiga aliança, por favor, queridos, parem aí o vídeo se estiver assistindo, vá lá nos vídeos daqui no canal, pesquise aí esses assuntos para ficar inteirado aí e depois volta a assistir este vídeo aqui. Este vídeo é para os maduros, aqueles que são os entendidos que têm aí noções básicas acerca do Evangelho. Tá bom, meus amados? Olha o nosso assunto. Nós nunca estivemos longe de Deus, nunca estivemos separados de Deus. É isso mesmo. Você que está me ouvindo neste momento, você já deve ter ouvido aí a frase: eu estava longe de Deus, mas Cristo, Ele me trouxe para perto. Eu estava longe de Deus, estava separado de Deus, mas pela misericórdia de Deus, Jesus, pelo seu sacrifício na cruz, Ele me aproximou de Deus. Você já deve ter ouvido por aí, meus amados irmãos, pastores pregando: nós estávamos longe de Deus, mas pelo sacrifício de Cristo fomos já aproximados a Ele. Já deve ter ouvido isto aí. Mas, meus amados irmãos, isto aí não se aplica a mim e nem a você. Você sabia disso? Nós nunca estivemos separados de Deus.
nunca estivemos longe de Deus. Meus amados, por favor, vamos já ler para juntos entendermos este assunto. Olha aí. Efésios capítulo 2. Preste bastante atenção. Efésios capítulo 2, versículo de número 11. Olha só o que o apóstolo Paulo ele escreveu no Evangelho da Graça de Deus. Olha só o que o apóstolo Paulo escreveu no Evangelho do Cristo ressuscitado. Preste atenção. Antes de eu fazer a leitura aqui, meus amados irmãos, primeiro vocês precisam entender uma coisa. Vocês precisam entender, meus amados irmãos, precisam entender o tempo em que isto aqui foi escrito e o destinatário a quem isto aqui foi escrito. Você entende, meu amado irmão? Somente entendendo aí essas duas coisas é que você vai caminhar aí para o entendimento do Evangelho da Graça de Deus. Se você deixa de respeitar o tempo, deixa de respeitar o destinatário, você jamais vai entender o Evangelho da Graça de Cristo. Jamais vai entender o real contexto daquilo que a Bíblia quer dizer. Jamais vai entender o real contexto daquilo que os apóstolos escreveram nas Sagradas Escrituras. Entende? Você precisa respeitar aí o tempo em que isto foi escrito. Você precisa respeitar o destinatário a quem isto aqui foi enviado. Só assim você entenderá o real contexto, o que realmente os apóstolos queriam transmitir aos seus ouvintes naquela época. Você entende isto? Agora vamos lá entender esta questão aqui. Efésios capítulo 2, versículo 11. Olha aí. Diz o apóstolo Paulo: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, e chamados de incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Segura. Segura aqui. O apóstolo Paulo, meus amados irmãos, neste contexto aqui, Paulo não está falando nem comigo, Paulo não está falando nem com você. Paulo não está falando com ninguém hoje nos tempos atuais. Você entende? Paulo quando diz lembrai-vos de que vós, o vós aqui indica um povo específico. O vós aqui não se refere a toda a humanidade. O vós aqui refere-se a um povo específico, que eram os gentios que pertenciam a Éfeso. Você entende? Paulo escrevendo aí aos gentios daquela época, Paulo escrevendo aí aos Éfesos, assim que é naquele tempo, ele diz: vós, noutro tempo, erais gentios na carne. Eles eram gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão. Eles eram chamados de incircuncisão pelos judeus naquela época. Entende, meu amado irmão? Chamados de incircuncisão pelos judeus naquela época, por aqueles que se chamam circuncisão, que se chamam Paulo se referindo ao presente daquele tempo. Eu hoje, em 2021, digo, pelos que se chamavam. Por quê? Porque para nós virou passado. Os que se chamavam circuncisão. Circuncisão esta feita pela mão dos homens. Entende, meu amado irmão? Agora, o contexto aqui foi direcionado aos gentios daquele tempo e não a nós. Está claro isto? Agora presta atenção. Versículo 12. Olha só o que Paulo ele fala aos gentios daquele tempo. Não falando comigo, nem com você, e nem com ninguém de nosso tempo hoje. Olha o que Paulo disse a eles. Que naquele tempo estavas sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Segura. Meus amados irmãos, posso eu hoje ler para vocês, dizendo que vocês estavam sem Cristo, estavam separados da comunidade de Israel, e eram estranhos às alianças da promessa, não tinham esperança e sem Deus no mundo?
Posso eu ensinar para vocês isto, meus amados irmãos? Claro, claro, claro que não. Entende, meus amados irmãos? Por que hoje os pastores estão lendo isso aqui, ensinando isso aqui aos crentes? Uma vez que essas palavras aqui não foram direcionadas nem para mim nem para vocês. E nem para eles como pastores. Entende? Quando Paulo ele diz que naquele tempo estava sem Cristo, meus amados irmãos, Paulo está falando com os gentios daquela época. E o tempo em que Paulo está se referindo aqui, meus queridos irmãos, era o tempo da antiga aliança. Era o tempo em que a antiga aliança ainda vigorava. Era o tempo em que os judeus eles viviam aí sobre os rudimentos da antiga lei. A lei de Moisés, sobre os termos da antiga aliança que foi aplicada somente aos judeus. É por isso que ele disse a eles que vocês estavam separados da comunidade de Israel. Por quê? Porque a comunidade de Israel vivia sobre uma aliança, vivia sobre termos da aliança que Deus fez por meio de Moisés a apenas um povo, que era o povo de Israel. Entende? Então, os gentios estavam separados da comunidade de Israel. Os gentios estavam separados da comunidade de Israel e eram estranhos às alianças da promessa. Estranhos por quê? Porque a antiga aliança, a lei de Moisés, foi aplicada somente aos judeus. Os gentios estavam separados. E estando separados eles das alianças da promessa, estando separados eles da comunidade de Israel, estando separados eles da antiga aliança, meus amados irmãos, eles estavam separados de Deus. Só estava perto de Deus aquele a quem foi dada a antiga aliança. Não, vou repetir para você entender. Só estava perto de Deus aquele a quem foi dado a antiga aliança. Isso naquele tempo. Você entende isto, meu amado irmão? Este tempo aqui que Paulo está dizendo aqui. Naquele tempo estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa. Porque os gentios estavam afastados. Deus havia escolhido um povo. Era somente o povo de Israel quem pertencia a Deus. Os gentios estavam afastados. Gentios este daquela época, não os gentios do nosso tempo hoje. Já vou te fazer entender essa questão, presta atenção. Paulo continua dizendo, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Os gentios daquela época estavam sem Deus no mundo. Por quê? Porque eles estavam afastados da comunidade de Israel. Eles estavam afastados daquela que era a aliança que Deus já havia estabelecido com o povo de Israel. Você entende, meu amado irmão? Então, os gentios daquela época estavam separados de Deus. Gentios daquela época. E não hoje no nosso tempo, não. Presta atenção aí para você entender isto aqui. Os gentios daquele tempo estavam aí, sem Deus no mundo. Por quê? Porque estavam separados da comunidade de Israel e estavam separados daquela que era a aliança que Deus havia estabelecido somente para o povo de Israel. Olha o versículo 13. Olha o versículo 13. Mas agora, diz o apóstolo Paulo, naquele tempo, entenda, naquele tempo Paulo diz o seguinte, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto. Segura. Gentios daquele tempo, que estavam separados da comunidade de Israel, gentios daquele tempo, que estavam separados da aliança que Deus havia estabelecido somente sobre o povo de Israel, já que eles estavam separados daquela aliança, eles estavam sem Deus no mundo. Você entende? E estando sem Deus no mundo, eles estavam longe de Deus. Mas Paulo vai dizer, já depois que Cristo veio, já depois que Cristo se deu como sacrifício na cruz do Calvário, já depois que Cristo derramou seu sangue na cruz do Calvário, ele diz, em Cristo Jesus, vós que antes estávamos longe, pelo sangue de Cristo chegaste perto. Aqueles irmãos que viveram no tempo em que a antiga
antiga lei vigorava somente sobre o povo de Israel. E esta aliança vigorando somente sobre o povo de Israel, eles estavam afastados. Mesmo eles vivendo no período em que a antiga aliança estava em vigor, eles estavam separados porque eles estavam separados da comunidade de Israel. Separados, afastados da aliança em que Deus havia estabelecido somente sobre o povo de Israel. E estando eles separados desta aliança, mesmo vivendo no mesmo tempo que os judeus lá, eles estavam longe de Deus, estavam separados de Deus, estavam sendo Deus do mundo porque a antiga aliança não foi estabelecido também para eles. Você entende, meu amado irmão? Agora, Paulo vai dizer que quando Cristo veio, quando Cristo se deu como sacrifício, eles, Paulo dizendo aqui, vós, não toda a humanidade, não todos os gentios, não, somente os gentios que viviam naquele tempo, em que a antiga aliança era estabelecida somente aos judeus. Vós, que antes estavam longe, separados da comunidade de Israel, separados da aliança que Deus havia estabelecido somente sobre o povo de Israel. Ele disse vós que estavam longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto. Foram eles que viveram aí a transição, vivendo no tempo da lei, mesmo que a lei não estivesse sendo aplicado a eles. Mesmo eles que viveram essa transição do tempo da lei para o tempo em que a lei foi abolida, vivendo no tempo da antiga aliança para o tempo em que a antiga aliança foi findada. Mesmo naquele tempo lá, mesmo isso não sendo aplicado a eles, eles estavam longe de Deus. Eles vivendo essa transição, meus amados irmãos, vivendo num tempo em que estavam separados da antiga aliança, estavam separados da aliança que Deus fez com o povo de Israel, vivendo depois da cruz, eles chegaram perto. Perto por quê? Pelo sangue de Cristo. Chegaram perto a Deus. A parede de separação que havia entre judeus e gentios foi derrubada, mediante o sacrifício de Cristo. Você entende, meu amado irmão? Agora, eles sim, os judeus daquele tempo, poderiam dizer que nós estávamos longe de Deus, mas pelo sacrifício de Cristo, chegamos perto. Os judeus daquele tempo, eles estavam longe, porque eles nasceram num tempo em que estavam sem Deus. Nasceram num tempo em que o sacrifício de Cristo não havia sido feito ainda. É por isso que eles poderiam dizer sim, nós estávamos longe de Deus, nós estávamos separados de Deus, mas agora, pelo sacrifício de Cristo, pelo sangue derramado lá no madeiro, fomos aproximados a Deus. Eles sim. Agora nós, hoje, em 2021, claro que nem devemos falar essas coisas aí. Por quê? Porque nós já nascemos em Cristo. Já nascemos num tempo em que o sacrifício de Cristo já nos colocou nessa posição, perto de Deus. Já nos colocou nessa posição, junto a Cristo. Nunca estivemos longe. Desde o dia em que nascemos, meus amados irmãos, sempre estivemos perto de Deus. Entende? Porque nós não vivemos aí no período em que a antiga aliança estava vigorando, não. Entende? Os gentios que viveram lá no tempo em que a antiga aliança estava vigorando e eles estando separados da promessa, da promessa de Deus, eles estando separados de Deus, eles estando longe de Deus, quando eles passaram para a pós-cruz, eles passaram a estar perto de Deus, foram aproximados a Deus mediante o sacrifício de Cristo. Eles sim poderiam dizer que nós estávamos longe e fomos aproximados mediante o sacrifício de Cristo. Mas eu e você, claro que nem devemos mencionar aí esta frase. Estávamos longe de Deus e fomos aproximados a Ele. Não. Nós já nascemos perto de Deus. Já nascemos junto a Cristo. Já nascemos depois do sacrifício de Jesus Cristo, que nos coloca nessa posição privilegiada. Nascemos já em Cristo. Nascemos já no período em que a nova aliança, no período em que Cristo já havia estabelecido aí esta reconciliação. Já vamos ler aí? Olha aí. Efésios capítulo 2, versículo 14. Presta atenção. Porque Ele, Cristo,
é a nossa paz, diz o apóstolo Paulo, o qual de ambos os povos fez um. Entende? Havia lá os judeus, que era o povo escolhido por Deus, e o povo gentil que estava separado de Deus. Não gentil eu e você hoje nos tempos atuais, não. Gentios daquele tempo. Eram eles que estavam separados de Deus. Eram eles que estavam separados das promessas de Deus. Entende? Mas diz o Evangelho que Ele é a nossa paz, o qual fez ambos os povos um só. Fez com que os gentios daquele tempo se aproximassem a Deus. Eu e você, hoje em 2021, não fomos aproximados, não. Já nascemos nele. Já nascemos em Deus. Já nascemos perto dele. Não estávamos longe, não. O sistema religioso está aí, pregando para que as pessoas aceitem Jesus. O sistema religioso está aí, pregando que as pessoas que não vão a uma chamada igreja, pregando que as pessoas que não são membros aí de uma denominação religiosa, essas pessoas estão longe de Deus, estão separadas de Deus. Mas isto não é verdade. O aceitar a Jesus, o dizer, eu aceito o Senhor como meu Senhor e Salvador, não quer dizer que você está se aproximando de Deus. Não quer dizer isso. A única coisa que te aproximou de Deus foi o sacrifício perfeito de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aliás, não que te aproximou de Deus, não. Que fez com que você já nascesse em Deus. Que fez com que você já nascesse em Cristo. Que fez com que você já nascesse perto de Deus, reconciliado. Aliás, você não foi reconciliado, não. Você já nasceu em Deus. Já nasceu perto de Deus. Já nasceu filho de Deus. Não precisou ser aproximado. Você já nasceu achado nele, achado em Deus, achado no Todo-Poderoso. Você entende isto? Então, olha aí, porque Ele é nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Havia uma parede de separação que estava no meio. Qual era essa parede? A antiga aliança, a lei de Moisés. Esta era a parede que estava no meio. O povo judeu vivia sobre os rudimentos. Vivia guardando os tempos da antiga aliança. Mas os gentios não. Os gentios estavam separados. Separados por causa dessa aliança. Essa aliança foi dada somente aos judeus e não aos gentios. Então, os gentios daquele tempo, eles estavam aí separados de Deus, longe de Deus, por causa dessa parede que era a antiga aliança, que era a lei de Moisés. Quando Cristo veio, se deu como sacrifício, derrubou essa parede, que era a lei de Moisés, e derrubando essa parede, fez com que os gentios e os judeus se tornassem um só povo. Você entende isto, meu amado irmão? Os gentios daquele tempo, que viveram no tempo em que a antiga aliança estava vigorando, e passaram para depois do sacrifício de Cristo, eles foram aproximados a Deus. Já nós, meus amados irmãos, não fomos aproximados, não. Nós já nascemos nele. Nós já nascemos aproximados a Deus. Já nascemos perto de Deus. Nunca estivemos longe dele. Nunca estivemos separados nele. Tudo isso graças ao sacrifício perfeito de Cristo. Já nascemos nele. Você entende, meu amado irmão? Olha aí o versículo 15. Na sua carne desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos. Entende? Desfez ele a lei dos mandamentos. Desfez ele a antiga aliança. Desfez ele a lei de Moisés, que era aí a parede de separação. E esta parede de separação, meus amados irmãos, consistia em ordenanças. Como está escrito aqui, consistia em ordenanças para criar em si mesmo os dois um novo homem, fazendo a paz. Versículo 16. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Você entende, meu amado irmão? Então, quando ele se deu como sacrifício na cruz, ele reconciliou ambos os povos com Deus. Entende? Os gentios daquele tempo foram reconciliados. Eles estavam aí longe de Deus, separados de Deus. Mas com o sacrifício de Cristo, como eles viveram essa transição antes da cruz e depois da cruz, eles foram reconciliados. Já nós,
hoje, nos tempos atuais, meus amados irmãos, já nascemos reconciliados. Não passamos essa transição aí de separação para reconciliação. Não. Nós já nascemos em Deus. Já nascemos perto dele. Já nascemos juntos a ele. Unidos a ele. Você entende, meu amado irmão? Nunca estivemos longe de Deus. Nunca estivemos separados de Deus. Nós que nascemos depois da cruz, já nascemos em Deus. Não podemos nos dizer que estávamos longe. Estávamos separados de Deus. Não estávamos separados de Deus e Cristo nos aproximou. Não. Não estávamos separados, não. Nunca estivemos separados. Já nascemos próximos a Deus. Já nascemos juntos a Ele. Já nascemos unidos a Ele. Você entende, meu amado irmão? Então, nós nunca estivemos longe de Deus. Nunca estivemos separados de Deus. Os gentios daquele tempo, sim. Os gentios que viveram o período em que a antiga aliança estava em vigor e depois da cruz, esses sim, estavam longe de Deus e foram aproximados a Deus. Estavam separados de Deus e foram aproximados de Deus. Mas nós, meus amados irmãos, nunca estivemos longe dele, nunca estivemos separados dele. Já nascemos próximo a ele, já nascemos juntos a ele. Tudo isso graças ao sacrifício perfeito de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Portanto, toda honra, glória, louvor, majestade e domínio seja dado ao Senhor Jesus Cristo. Já vou me despedir de vocês. Para quem não é inscrito aqui neste canal, por favor, meus amados, eu vos peço que subscrevam-se já aí, deixem já o vosso like e compartilhem o vídeo. Tá bom, meus amados irmãos? Para que os outros irmãos também saibam e entendam que nós nunca estivemos longe de Deus. Já nascemos perto dele, já nascemos junto a ele. Já nascemos, meus amados irmãos, já nascemos reconciliados. Não fomos reconciliados, já nascemos aí reconciliados. É isso, meus amados irmãos. Eu acho que é isso. Deu para entender o que eu quis dizer para vocês aí, né? Então, meus amados, um grande abraço a todos, um grande beijo em vossos corações, um grande abraço aí moçambicano. Para quem não sabe, eu tenho um outro canal aqui no YouTube, que é o canal Bruno Mac. Para quem aí ainda não é inscrito e quiser aí se juntar a essa família iluminada, por favor, clique aqui no primeiro comentário. Eu vou deixar o link afixado aqui nos comentários do canal Bruno Mac, que é o meu outro canal. Lá fazemos muitas lives, lá conversamos aí descontraídamente, conversamos aí, meus amados irmãos, aquele papo gostoso, aquela conversa gostosa entre os filhos de Deus. Tá bom, meus amados? Deixe seu like, um grande abraço a todos, tchau, 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 tchau e até os próximos vídeos. Estamos juntos.